a apresentação? Ah, então tá bom. Então eu vou botar aqui no modelo, vou fazer mais uma alteração aqui, você só me confirma. Continua aparecendo, Fagner? Se puder, só porque eu não estou vendo aqui a imagem sua agora. Deixa eu Tá até fazer aparecendo uma... sim, Fabiano. Tá Tá, aparecendo. então, Pode então, colocar em tela ampla que aparece. então tá bom. Então, beleza. Então, meus amigos, minhas amigas, prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo por conta do tempo, tá? Mas eu queria, mais nada, agradecer aí ao convite do Fagner, esse querido amigo aí que a profissão aí, a vida me deu. Também agradecer, para quem me conhece, alguns de vocês aqui, algumas de vocês me conhecem, falar em 20 minutos, 25 minutos vai ser um trabalho hercúleo, mas a gente vai tentar aqui, fazer na medida do possível, enfim, trazer aí as nossas considerações sobre esse tema que, enfim, virou um livro, mas é minha tese de doutorado, que é o STF, a Transformação do Direito do Trabalho, da Proteção Constitucional ao Trabalhismo Disruptivo. São alguns conceitos que, né, sem vaidade, eu tentei construir um conceito, né, baseado em algumas questões que eu, inclusive, trago na obra, né? Então, enfim, sem mais delongas, eu formalmente... Opa, cadê você? Pronto. Formalmente me apresento, né, para eventualmente se algum e algumas de vocês não me conhecerem, né, eu sou Fabiano Luz, sou juiz de trabalho titular da terceira vara do trabalho de Macaé. A última vez que eu acho que a gente tem interagido, Fagner, eu ainda estava na condição de substituto, então a vida vai mudando, vai trazendo novas possibilidades, e eu, enfim, estou como titular desde julho do ano passado em Macaé, terminei o doutorado na UERJ, mestrado na UF, pós-graduação, enfim, um pouco aí da minha carreira, das minhas duas obras, né? O Neopopulismo é a minha dissertação de mestrado e o STF, a Transformação de Trabalho. Foram outras obras, né? Eu já tive a oportunidade de produzir também uma obra na época que o Fagner coordenava duas obras específicas que a gente também publicou, enfim. A gente vai tentando aí contribuir minimamente com a divulgação do que a gente pensa, longe de achar o que a gente que está certo ou errado, mas muito mais no intuito de provocação, né? Então, mas esses dois trabalhos são dois trabalhos que eu tenho muito carinho por eles, porque são trabalhos reflexivos, né? A gente, no âmbito jurídico, a gente se preocupa muito com o trabalho. Não que isso seja ruim, tá? Obviamente que saber como é um prazo, saber como é um recurso, saber como... Eu estava vendo um vídeo ontem do Fagner, né? Então, de ação rescisória, né? É importante? Claro que é. Isso que move o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão. Mas a gente não pode perder de vista que o direito se insere dentro de um contexto da nossa sociedade, não apenas de regulação, mas de escolhas. E aqui é o ponto central, que é onde, enfim, e sendo escolhas, né, sendo uma escolha de regulação por parte do Estado, de definição de como a sociedade funciona, a partir de determinados parâmetros pré ou pós estabelecidos, que é a minha perspectiva que eu trago aqui, ele passa a ter influência direta no nosso dia a dia. E no nosso bate-papo de hoje, né, sobre as nossas relações de trabalho, que impactam reflexamente em outras perspectivas, que muitas vezes a gente perde de vista. A título exemplificativo, só para introduzir o nosso assunto. Quando a gente pede um iFood, sem fazer jabá aqui, mas, enfim, ou a gente pede um Uber, muitas vezes a gente, enfim, simplesmente entende que aquilo é um ato de consumo, que a gente está pedindo uma comida ou está pedindo um veículo de transporte para nos deslocar, sem refletir sobre o que está acontecendo com aquele cidadão, com aquela cidadã que eventualmente está nos entregando alguma comida. E aí eu vou fazer um paralelo a isso. Enquanto a gente está esperando o nosso iFood, a nossa comida, sempre consciente de que se atrasar a gente vai fazer uma estrelinha para baixo, vai botar uma negativa, né? Vai botar aquele dedinho que não gostou, vai botar 3 estrelas pro cara, a gente está, no final das contas, estimulando que essa pessoa cumpra o prazo dele, independentemente do meio ou da necessidade que ele faça isso. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de atropelamentos em calçadas hoje, e aí eu falo muito pela minha vida em Niterói, que vejo isso, mas isso é claro que eu não estou falando só de uma lógica empírica, estou falando de uma forma geral, demonstra que a gente tem hoje um risco. Você não tem hoje a gente tem risco de ser atropelado em calçada, em resumo. E nós, como consumidores, pasmem, contribuímos para isso.
Por quê? Porque forçamos, obviamente, a necessidade dessa entrega no menor prazo, no menor tempo, sob pena de fazer um assédio, literalmente uma forma de assédio, né? É chamado de assédio multivetorial, né? Numa lógica de informalidade, porque nós assediamos, eventualmente, com esses riscos, a empresa, o restaurante, enfim, vários fatores de assédio. E, então, assim, pensar isso é importante nos fazer refletir, porque saíram dados recentes, né, sobre informalidade, né? E as pessoas questionando, porque o emprego formal ficou estabilizado e o emprego informal aumentou. Óbvio, por quê? Porque isso é uma escolha do Estado brasileiro. O Estado brasileiro escolheu informalizar. E quando eu falo Estado, não estou falando só o legislador. Eu falo o legislador, o poder executivo e o poder judiciário. A partir do momento que nós chancelamos medidas paralelas ao Estado regulador trabalhista, tá? Baseado nisso, gente, né, tendo essa premissa importante, é a primeira pergunta que eu faço, partindo da premissa que é uma opção do Estado. O STF está apenas interpretando a Constituição ou está construindo o direito do trabalho brasileiro? Ou, melhor dizendo, reconstruindo, né? Tendo isso como lógica, como ideia, né, a gente precisa ter algum arcabouço que fundamenta ou que estrutura esse nosso debate. O primeiro deles é que a Constituição de 88 constrói um projeto protettivo. Ou melhor dizendo, materializa um projeto histórico de proteção. Só lembremos que a Constituição de 1967, com a emenda constitucional de 69, o direito do trabalho estava alocado na parte de direito econômico. A partir de 88, a gente tem uma mudança de paradigma, onde o direito do trabalho passa a estar inserido dentro dos direitos sociais. Que isso materializa o que a gente chama de trabalhismo constitucional, ou constitucionalismo trabalhista, a depender da forma de interpretar isso. Ou seja, esse foi um projeto de dignificação do trabalho que começou numa perspectiva legal e culminou com uma lógica constitucional. À medida que isso vai avançando, em especial de 88 em diante, a gente percebe que gradativamente nós temos uma reinterpretação desse processo culminado em 88. E essa mudança, que é a hipótese do trabalho, né, não é alterada apenas e tão somente em vias legais ou constitucionais, mas em especial pela necessidade de atuação de um partícipe importante, que é o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Feito isso, a gente vai para 88, que é o ponto, né, que é talvez o cume, né, dessa evolução do direito do trabalho no país. Claro que no trabalho, gente, a gente tenta discorrer um pouco do período até 1988, que é fundamental. Eu não tenho como entender 88 sem entender o que aconteceu de 1930 até 1988, tá? E não apenas isso, mas os elementos centrais do trabalho, os elementos fáticos jurídicos, que é o que a gente chama, né? Enfim, pessoalidade, onerosidade, bate toda a principiologia do direito do trabalho, os conceitos estruturais do direito do trabalho, isso tudo é um arcabouço para a gente chegar em 88. Né? Mas quando a gente pensa de uma forma mais simples sobre esse constitucionalismo, a gente chega em 88 com vetores como dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, redução de desigualdades, proteção do trabalho, emprego, melhor dizendo, função social da empresa e direitos fundamentais sociais. Esse é um arcabouço estrutural do que a gente conheceu em 1988 e que, para muitos, até hoje, regula as relações de trabalho, ou pelo menos assim deveria ser. Ou seja, como ponto central dessa estrutura, o direito do trabalho não é apenas uma legislação infraconstitucional. Ele passa a ser um projeto democrático brasileiro inserido numa coisa que se chama de cidadania regulada, que é um conceito histórico trazido, em especial a partir de 1940, quando se entende que as relações de emprego são o meio mais apropriado para introduzir a população, em especial o trabalhador, num projeto político democrático brasileiro. E quando eu falo político, eu não estou falando de política, eu estou falando de destinatário de políticas públicas. Leia-se previdência, leia-se direitos sociais. Então,
tanto é que nós temos obrigação, dos empregadores em especial, de informar dados periódicos ao Estado. Por quê? Porque é através desses dados que a gente vem a regular e entender como funciona esse trabalhismo. Lembremos que em 1943, quando a gente tem ao mesmo tempo surgindo a estrutura trabalhista e a estrutura previdenciária, né? Por quê? Porque a concessão de benefícios previdenciários ficou atrelado à formatação de um Estado trabalhista. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. E como mensagem principal nesse primeiro momento é que a proteção trabalhista ela não é uma exceção ao capitalismo. Ela é uma escolha constitucional. E como escolha constitucional, decorrente de novo, de uma opção da nossa sociedade, né, a gente tem a relevância, me parece, em termos teleológicos, de proteger esse direito social. Lembremos do artigo 6º da Constituição, que elenca os direitos sociais. Superado isso, a gente tem, então, a partir dessa evolução, em especial, ou involução, a depender do nosso ponto de vista, em 1900, a partir de 88, porque a coisa já começa quase que de forma imediata, e a gente tenta trabalhar isso também no trabalho, né, o surgimento de um modelo disruptivo trabalhista. Por que a gente usa o termo disruptivo? Porque o objetivo dele é causar exatamente um rompimento com uma lógica que vinha até então. E esse disruptismo, ele começa a ter diversas lógicas que norteiam isso. É claro que a gente tem como premissa mais relevante, me parece, a substituição de um paradigma anterior por outro, e esse novo paradigma, em especial, pautado em quê? Livre iniciativa, autonomia privada, eficiência econômica, redução de intervenção estatal e flexibilidade de proteção. Muitos talvez vão me questionar, e muitos. Mas por que não fez isso em 88? E aí a gente não pode desconsiderar que nós tivemos todo um projeto constituinte de um Estado brasileiro que saía de um regime de exceção, né, um regime autoritário, até, enfim, a gente tem a direta já. Toda essa construção estrutural que vem culminar com a Constituição de 88 teve a participação de muitos agentes, né, e muitos setores. Então, você fazer uma ruptura antes da Constituição de 88 seria você tirar daquele debate, talvez, agentes que tenham contribuído exatamente para a redemocratização do país, né? Então isso é muito importante, a gente não pode perder isso de vista. Mas muitos debates que norteavam talvez uma não proteção integral existiam, só não foram levados ao texto. De novo, porque nós temos uma perspectiva política que antecede a isso. Tá? Mas já imediatamente após a Constituição já começam as vozes a refletir sobre um texto constitucional que era muito recente. Né? Basta a gente pensar depois que o próprio STJ e o STF continuam fragilizando a própria competência da Justiça do Trabalho, quase que imediato após 88. Né? Ainda interpretando muito à luz da Constituição de 67. Né? E isso, de novo, tá? Por relatos dos ministros. A gente tenta trazer alguns debates sobre isso, em especial alteração de paradigma, quando o texto da Constituição falava em trabalhador e a de 88 passa a falar em empregado. Isso muda completamente. Por quê? Porque, por exemplo, um serventuário, por exemplo, um estatutário, ele é um trabalhador lato sensu. Mas a opção, quando se coloca empregado, começa a abrir espaços para dizer que o serventuário da Justiça do Trabalho não é um empregado como a gente conhece elitista. Mesmo que a gente tenha, desculpa, é o contrário, tá? Era empregado até 67, passa a ser trabalhador em 88, desculpa, tá? Então, eu fiz uma confusão. Por quê? Aí vem o Supremo e o STJ indicando que, por mais que o texto seja trabalhador, ou seja, tenha o constituinte a intenção de ampliar um escopo da competência da Justiça do Trabalho, ainda se interpretava que esses agentes não seriam de uma relação de emprego. Isso está nos acórdãos pós-88, tá? Só para ficar claro isso. Se vocês pegarem algumas decisões, é isso que vem escrito, tá? E, enfim, nós temos, depois de um avanço enorme, a gente já chega em 2017, não temos apenas a reforma trabalhista, que talvez seja muito criticada por alguns de nós, né? Mas essa reforma trabalhista de 2017 é o fim de um projeto em curso desde 88. E dentro desse projeto decorre de uma reinterpretação constitucional
com exemplos desde terceirização, negociação coletiva ampliada, pejotização, limitação da competência da Justiça do Trabalho e restrição a financiamento sindical. E nisso a gente vai para o Supremo, que é o ponto, talvez o eixo mais visado no estudo, né? Que a gente tem na pesquisa 3 ondas, tá? Que nos parecem, claro que isso pode ser um pouco mais, tem outras formas de analisar isso, mas a minha opção foi dividir isso em 3 perspectivas, ou 3 ondas. O primeiro, essa expansão da liberdade econômica. E talvez os exemplos mais simples de todos nós e contemporâneos a todos, né, que estão aqui e todas, sejam terceirização, contratos civis e autonomia privada. Né? Ontem eu estava vendo uma decisão da 6ª turma da TRT da primeira região, tratando, por exemplo, sobre franquia. Né? Lembrando que o modelo americano diz que a competência da Justiça do Trabalho e que o franqueador tem responsabilidade, mas o nosso não. Nosso modelo é um outro modelo. Né? Então, o João Renda trata muito bem disso na obra dele também. Uma segunda onda é de uma reestruturação, ou talvez desestruturação institucional, amparado em quê? Fragilização sindical, fragilização do escopo da Justiça do Trabalho, questionamento da competência material e ainda essa redução do financiamento sindical, porque impacta nessa reestruturação institucional. E aí a gente tenta trazer alguns dados importantes sobre a consequência da fragilização dos sindicatos na lógica da contribuição sindical, até então obrigatória. Né? Claro que se faz críticas a isso, a gente também tenta trazer algumas críticas a esse modelo corporativista que começou em 43, mas tentando explicar o porquê, porque a gente tem que entender o porquê que o modelo era corporativista. Né? Não que a gente concorde, mas a gente tem que entender o porquê que assim era. Né? E o porquê que esse rompimento em 2017 traz consequências gravíssimas, em especial quando a gente pensa que o negociado prevalece sobre o legislado. Né? Então você dá mais força a um agente fragilizado. É uma coisa paradoxal, né? Se você explica isso fora das... Imagina o Wagner em Portugal para explicar, peraí, você está tirando força de alguém que vai negociar mais, você tem que dar mais força para quem vai negociar. Né? É uma coisa meio paradoxal, mas foi o que aconteceu no nosso caso. Tá? E uma terceira onda, que é a fragmentação da incidência do direito do trabalho. E aí sim, um afastamento do trabalho de contratos ou de relações específicas. Pejotização, franquia, que a gente conversou agora há pouco, representação comercial e parceria são alguns exemplos. Né? Então, pensemos, por exemplo, a discussão da pejotização. Isso em qualquer local do mundo, e tem regulamentações. Os Estados Unidos, através do DOL, né, que é o Departamento de Trabalho dele, Department of Labor, diz textualmente que a primazia da realidade prevalece sobre a forma. É uma seção específica lá da Fair Labor Standard Act. Existe uma seção específica dentro da lei federal, seria a CLT deles, que diz isso. Nós temos uma diretiva da Comunidade Europeia que diz a mesma coisa. Mas no nosso modelo, não. No nosso modelo, a gente se afasta, a gente tira a regulação trabalhista desse escopo. Né? E não são decisões isoladas, porque existe um sistema coerente decisório dentro dessa atuação. Tá? E a gente fala de coerente no sentido de fim, não de coerente no sentido de decisões, porque a gente começa a perceber ao contrário. A gente começa a perceber, já indo para o conceito, né, antes de falar da própria fragilização, mas que existe seletividade decisória, existem óbices à participação de alguns agentes, existem, enfim, diversas questões que começam a se aparentar, né, se a gente pode colocar dessa forma, de contradições lógicas decisórias. Então, uma decisão de uma coisa e uma outra decisão até alcança algum resultado, mas com fundamentação contraditória a outra já tenha sido feita. Porque a gente lê muito a decisão no sentido do dispositivo. Depois vocês façam uma crítica a vocês mesmos. A gente muitas vezes pensa apenas no dispositivo, que é aquilo que regula a nossa relação. Mas qual é a ratio decidente que levou aquilo? E é fundamental num sistema de precedentes, porque se você não sabe a causa decidente, a ratio decidente, você não consegue fazer o distinguishing. Por isso que é muito importante ler as fundamentações, porque é na fundamentação que você faz o distinguish, não é no dispositivo. Né? Por isso que é muito importante. E quando você vai às ratios decidentes das decisões trabalhistas, pelo Supremo a gente vê
contradições muito claras, tá? Isso tudo voltando para esse problema central de fragmentação das balizas, porque o artigo 7º continua lá, né? Não foi revogado o artigo 7º. O que ele foi, talvez, seja escanteado, né? Nos parece que isso pode ter acontecido. E, obviamente, em sendo escanteado, é o que fundamenta essa fragmentação das balizas protetivas trabalhistas. E dentro desse debate, eu tento trazer alguns conceitos, em especial, né, eu trago o conceito de inconstitucionalidade por irradiação. Né, eu até fui pesquisar para ver se existia esse nome, então não existia, então eu fiquei mais à vontade de usar, porque sem citar fontes, porque ele não existe. Né? Como é o caso, por exemplo, do artigo 9º da CLT, que me parece que o Supremo, através das decisões recentes em reclamação constitucional, e dependendo do que decidir na pejotização, ele caminha para uma inconstitucionalidade por irradiação. O que significa? A partir do momento que ele diga que é constitucional, enfim, a pejotização, dizendo que é da justiça comum, ele está afastando a incidência e a possibilidade do juiz do trabalho analisar a relação à luz do artigo 9º, que fala sobre nulidades. Né? Não é o objeto da discussão o artigo 9º, então, mas ele vai se tornar letra morta. E é o que a gente tenta definir sobre o conceito de inconstitucionalidade por irradiação. Caminhando aí para os finalmente, gente, então o que a gente verifica na prática é esse deslocamento do centro gravitacional do direito do trabalho. Gravitacional por quê? Porque ele sai de uma construção de regulação visando, em especial, proteção social, coletivismo, ou seja, fortalecimento sindical, claro que com críticas a isso, mas enfim, mas era o modelo trabalhado, dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho, valorização do trabalho como finalidade constitucional e função social da empresa para prevalência de mercado, precarização das relações, redução de custos, competitividade e lógica de mercado. Né? A gente sai de uma sociedade do poder, através de uma regulação forte, para uma sociedade do controle. A gente sai de uma lógica do Foucault. Olha que loucura, né? Que a gente perde de vista que muitas vezes a gente está falando de filosofia e nem sabe o que está falando, né? Que nem sabe o que a gente está falando para uma sociedade disciplinada pelo Deleuze e pelo Han, que são sociedades que o próprio empregado se controla, né? E os riscos que são ou que decorrem disso, Fagner já estou caminhando para finalmente, até porque eu também já falei com o Fagner que eu tenho um compromisso daqui a pouco na sequência, mas as consequências institucionais disso são aumento de insegurança jurídica, redução de previsibilidade das relações parentes, a quantidade de demandas sobre informalidade nas relações de trabalho está num patamar que eu nunca vi dentro da justiça do trabalho, particularmente falando. Enfraquecimento da negociação coletiva, mesmo que tendo concedido mais força aos sindicatos para a negociação, a própria negociação se torna fragilizada. Efetividade dos direitos fundamentais sociais, obviamente, na esteira do que a gente está conversando, e esse deslocamento do eixo constitucional, deixando de lado a proteção do trabalho para uma proteção do mercado. Tá? Então, o que a gente vê no final das contas, que é uma preocupação que também é política, mas não por si só, e não foi o nosso objeto, o objeto é uma proteção e uma preocupação de matriz constitucional. E quando a gente fala de constitucional, a gente está falando de estruturação interpretativa da Constituição. E para finalizar, né, eu falei com o Fagner que eu ia fazer de 20 a 25 minutos, estou chegando a 23, tá? A conclusão, que, claro, a gente poderia conversar muito mais tempo, tá? Mas a gente precisa retomar a pergunta inicial. O STF está apenas interpretando ou está reconstruindo o direito do trabalho brasileiro? E aí eu tenho uma ideia e uma provocação, né? O debate contemporâneo não consiste apenas em definir quais direitos trabalhistas permanecerão existentes, se é que permanecerão. O verdadeiro consiste em definir qual Constituição orientará a interpretação desses direitos. Uma Constituição comprometida com o valor social, que está no texto de 88, ou uma Constituição reinterpretada prioritariamente sobre a lógica de eficiência econômica. E volta ao nosso debate originário. Independentemente das duas que a gente esteja conversando, ambas têm uma coisa em comum. É uma opção da nossa sociedade, uma opção do nosso Estado. Tá? E como reflexão, se a Constituição continua a mesma, mas seus direitos produzem resultados radicalmente diferentes, lembrando que o texto constitucional é o mesmo, nada mudou, talvez a principal transformação não ocorra no texto, mas sim da forma como decidimos, amparados nele. O texto continua igual, o artigo 7º não teve alteração. A forma como a gente decide, como a gente lê ele, isso me parece que houve de forma radical. E, gente, para
trago aqui um quadro final, tá, para vocês só terem como norte, DP, enfim, tá, desse nosso debate. Esse é um quadrinho sintético do que a gente conversou, tá? As principais ideias, longe de achar de novo que isso tenha alcançado tudo que era o meu objeto. Talvez eu precisasse de 1h30, 2 para conversar superficialmente sobre o trabalho para mais reflexões. Mas isso foi o que me coube dentro desses 25 minutos completados agora, como eu prometi com o Fagner que ia tentar cumprir. Feito isso, gente, eu concluo, tá? Essa apresentação muito simplória, muito superficial, mas que pelo menos ela é uma apresentação desse trabalho, e já deixando para vocês, caso alguém tenha interesse, obviamente, tá? Estendendo aí, mesmo para quem não seja do CBPJur, mas eu tive autorização da editora para isso, enfim, é um cupom de 5% a mais na obra, caso haja interesse. Tá bom? Tanto dos 2 livros, que é uma coisa que eu consegui estender. O primeiro tinham 6 itens só para terminando, né, e não vai ter uma nova tiragem, mas o primeiro foi novinho, quem sabe funcione, né? Mais especialmente, muito mais relevante do que, enfim, propiciar esse debate, que me parece muito importante. Muitas vezes a gente deixa o trabalho se avolumar na nossa vida e esquece que refletir sobre ele talvez seja mais importante, porque a gente está falando da nossa sociedade. Fagner, meu querido, desculpa, eu estourei agora 30 segundos do nosso tempo. Nada, querido, você tem permissão para isso. Você, como sempre, né, nos deixa extasiados, Fabiano, com as suas reflexões, com as suas sementes, meu amigo. E eu só posso te agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Meus caros, vocês foram brindados hoje com um avanço significativo no intelecto de vocês, em razão da fala sempre brilhante desse meu querido amigo, já de longa data, professor Fabiano Luzes. E eu quero convidá-los a seguir o professor Fabiano, que ainda não segue no Instagram, sigam o professor Fabiano Luz. É só colocar lá Fabiano Luz, vocês vão encontrar. E ele está sempre, né, colocando disponível lá o que ele tem feito, cursos, pós-graduação e tudo mais. Hoje ele coordena uma pós-graduação que, na época, quando ele entrou, eu era o coordenador. Então, foi uma Verdade. transição extraordinária, né? E eu fico muito feliz, né, pelo que aconteceu nessa pós-graduação nos últimos 10 anos, do Eduardo para mim e depois, né, para o Fabiano. Eu fico muito feliz. Que ela não acabou, que ela continua, né, Fabiano, e vai galgando. Apesar dos pesares, apesar do STF, mas ela continua firme, né? A pós-graduação em É Direito isso aí. Processual do Trabalho do CBPJ. E, e um ponto relevantíssimo assim da sua fala, que eu considero que de fato seja o essencial, é a intangibilidade do artigo 7º da Constituição Federal, né? Me parece, Fabiano, que não há uma leitura do artigo 7º que nós conhecemos aí, não é nenhum jargão, é fato, né? É o patamar mínimo civilizatório instituído pela Constituição de 88, já, né, no alvorecer de luzes pretéritas, no sentido de que houvesse uma consolidação dos direitos laborais dos trabalhadores. E me parece que, de fato, isso é abandonado, não sei de forma proposital, mas, enfim, né? A leitura da Constituição no que é o patamar mínimo não é observado como deveria ser. E aquele que deveria ser o guardião da Constituição, no que tange ao próprio artigo 7º, deixa muito a desejar. E por isso que a leitura da obra se faz extremamente importante. Aproveitem esse desconto que o professor Fabiano está disponibilizando aqui de 5%. Ele tem que sair, não pode ficar mais, né? Ele tem um compromisso agora às 10 horas. Então, hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter algumas perguntas, a não ser que o professor autorize uma pergunta, né, Não, alguma pode questão. colocar, pode colocar. Estou É? esperando aqui o meu compromisso chegar. Meu compromisso não chegou ainda não. Não chegou, a gente vai tocando. Mas Então, assim, pronto. o livro assim ficou um pouco volumoso, assim. É uma leitura de um final de semana, tomando um vinho ou tomando um refrigerante para quem tiver. Mas, enfim, imagina, reduzir isso daqui para 20 minutos é difícil, né? Mas deu certo. Por isso que é importante a aquisição da obra para que haja o aprofundamento nesse relacionamento com o que foi dito aqui pelo professor Fabiano. Então, eu vou abrir a fala aqui para o Ivan. Ivan, que está sempre com a gente aí. Temos mais 7 minutos, tá bem, Fabiano? Tá bom, Até as querido. 9h40 a gente Tá, termina, tá bom? tá ótimo. Eu estou devendo uma visita, inclusive, a São João de Meriti, já que o doutor Ivan está aparecendo na área. Aí, ó. Doutor Ivan, É, falha sua, querido. bom dia a todos, bom dia, Fagner, bom dia, Fabiano.
Bom dia, Então, uma querido. pergunta assim que eu acho que eu vi a opinião do doutor Fabiano, né? O STF, essas questões, né, polêmicas, é, assim, na minha opinião, né, eu acho que ele está assim tropeçando em muitos direitos trabalhistas, né? Decisões do TST. O professor concorda, discorda? Não, eu concordo plenamente, querido, meu querido Ivan, prazer em revê-lo mesmo à distância. Eu não esqueci, estou devendo uma visita em São João, Sim, vamos né? marcar A gente tem sim. que marcar, Palestrando a mas doutora Júlia, já falei com ela 5 show vezes de já. bola. Tá certo. Eu também Mas sou de São João. Vamos cadê? lá, marca aí que eu vou Tá junto. aí, vai. Eu não vi aqui. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Mas a questão do Supremo, Ivan, é uma coisa importante, assim, deixa eu só responder aqui, só pedindo aqui 5 minutos. Opa, 5 minutos, porque 5 minutos. Pronto, já pedi aqui meu compromisso, pedi 5 minutinhos aqui. Mas a questão do Supremo é muito interessante, e assim, eu vou falar para vocês com toda certeza do mundo. O capítulo 3 do trabalho foi o capítulo que mais me deu trabalho, literalmente. Porque tangencia um pouco, Ivan, isso que eu estava falando. Eu estava muito intrigado em tentar entender como órgãos colegiados decidem, né? Então, o capítulo 3 ele é uma. Não tem nenhuma novidade, tá? O capítulo 3 eu tenho poucas ideias que eu desenvolvo minhas no capítulo, porque ele era mais uma revisão da literatura sobre decisões dentro de órgãos colegiados. E quando eu falo de decisões de órgãos colegiados, eu dialogo muito com o professor Diego Werneck, né? Que vem a ser, inclusive, irmão da Tata Werneck, professor do INSPER, porque talvez seja o maior estudioso sobre decisões do Supremo no Brasil. Tá? E por que eu estou falando isso, fazendo essa propaganda do professor Diego Werneck para chegar onde eu quero chegar? A dinâmica estrutural do Supremo, ela permite algumas situações. Eu estou aqui no ambiente acadêmico, fico um pouco mais à vontade para falar. Algumas situações que em outros países seriam absurdas, né? O professor Rodrigo Carelli fala sobre isso. Em que lugar do mundo que a gente vai ter um juiz julgando? Imaginem vocês, só para a gente tentar fazer um raciocínio hipotético. Eu, Fabiano, sou dono de uma grande universidade no Brasil. Sou um dos sócios. Que contrato por PJ. Eu tenho a decisão na minha mão sobre PJ. Vocês, racionalmente econômicos, vocês vão entender, deixando de lado que eu sou dono que eu sou um juiz, mas se eu tenho algo que impacta no meu negócio, eu não estou dizendo que eu vou fazer desse jeito, mas eu tenho uma questão natural, considerando que todos nós somos agentes econômicos racionais, que me leva a decidir pensando em mim também. E aí eu volto para o juiz que tem uma empresa. Quando você tem um juiz que tem uma empresa, obviamente que você abre um espaço a essa contaminação do pessoal sobre o julgador. E eu pego o caso da universidade, mas vou ampliando para outras reflexões, né? A gente tem acessos diferenciados, decisões monocráticas no Supremo. O Supremo tem mais decisão individual do que decisão coletiva. E aí você tem insegurança jurídica, tá? Então, esse enredo todo para chegar e dizer, tropeça sim. A minha pergunta é se ele tropeça culposa ou dolosamente, né? Porque durante muito tempo eu entendia que tropeçava culposamente. E escrevo isso também no trabalho. Por quê? Porque o Supremo não tem pessoas oriundas da justiça da área trabalhista, não da justiça do trabalho. Vamos esquecer isso deixar isso de lado. Tá? Imaginem só, eu convidado para fazer um debate sobre direito penal. Eu sou um curioso de direito penal, já fui um estudioso de direito penal, mas hoje eu não sou. Mas vou ter que decidir sobre progressão de pena, sobre, enfim, sobre se existe, enfim, concurso material formal sobre questões de crime sobre golpe de Estado, se é aquele debate que nós tivemos recentemente no Supremo, eu não tenho aptidão para isso, por mais que seja um curioso, né? Volto para o direito do trabalho. Mesma coisa. Então, o que a gente verifica na prática, e aí a minha hipótese, são tropeços que vão acontecendo gradativamente, culposos barra dolosos, né? Seja através de desconhecimento, e aí tem falas dos ministros desconhecendo institutos básicos, como alocar, por exemplo, pejotização como uma forma de terceirização,
qualquer estudante de sexto período da faculdade, minhas crianças lá da UF, né, que eu estava dando aula até esse mês passado, sabem que não tem como, porque na terceirização você tem uma relação triangular, na pejotização você tem uma relação bilateral. Não se confunde os institutos, entende? Mas quem decide é o Supremo. Quem aloca a pejotização como terceirização é o Supremo. Quem comete esse erro crasso é o Supremo. Não sei se eu respondi. Acho que eu trouxe mais dúvida do que solução. Maneiro, boné do Nacional, hein? Esse boné aí tem história, hein? Boné da Ayrton Senna. Maravilha. David, David, Respondido. é Vai, isso? Bom dia. David? Bom dia, Perfeito. querido. Muito Davi, bem. Querido, vamos lá, temos 2 minutos. vou fazer uma pergunta brevíssima, então. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui. Meu nome é Davi Elgarten, Tudo bom, enfim, Davi? advogado do Barreto Advogados, professor da pós-graduação na PUC-Rio. Uma honra estar aqui conversando, dialogando sobre esse tema tão sensível. Um insight fundamental que eu achei interessantíssimo que você trouxe, professor. Enfim, você chama de você porque aqui está fora Não, claro, e pode tribunal. chamar sempre, eu prefiro. Enfim, mas é isso. Foi a questão do artigo 9º, porque muito já se discutiu, requisitos, mas o professor trouxe uma questão fundamental. Se é incompetente, então como que os órgãos e membros da Justiça do Trabalho podem declarar nulo? Então, um insight que eu não havia pensado, mas entra muito na realidade atual do 1389. 1389 não está mais suspenso. Juízes instruindo, julgando, sobe para o tribunal julga. À luz do que o STF está operacionalizando, não estou pedindo para você antecipar nenhuma sentença, mas à luz do que o STF está operacionalizando, à luz do que está se desenhando, nada impede da Justiça do Trabalho instruir, julgar, tudo voltar para civil e a civil só aproveitar as provas. Inclusive o CPC prevê expressamente. Como você entende, né, que vai ou deveria ocorrer uma instrução trabalhista, né, um julgamento trabalhista à luz do que está acontecendo? Vão ser mantidas as categorias? Faz sentido ainda se falar apenas em habitualidade, onerosidade, ou o juiz do trabalho vai ter que começar a pensar: isso aqui é uma lesão, isso aqui o trabalhador foi levado ao erro. O que o juiz do trabalho tem que pensar na sentença dele, se ele quiser deixar alguma coisa lá para ser aproveitada se algum dia for declarado incompetente. Se é que ele tem que fazer isso, né? Mas eu acho que é algo a se pensar. Davi, obrigado, querido, pela reflexão. Eu acho que essa é a reflexão fundamental. Falar a verdade, eu vou dividir. Eu sou um crítico à decisão. Como é que eu posso dizer? Eu sou crítico ao tema, sou um crítico à suspensão e sou um crítico à suspensão da suspensão. Você vai falar, pô, você critica tudo? Eu cheguei, porque é um somatório de absurdos. Porque a retirada da suspensão talvez seja a maior aberração, na minha visão, talvez equiparável talvez, tá? Não sei se vocês se recordam, teve um tema afetado ao Supremo sobre o uso de banheiro por parte de trans. Sem entrar no mérito disso, se está certo ou errado, longe disso, tá, pessoal? Por favor, não é isso que eu quero debater. Mas o Supremo, que reconheceu que havia repercussão geral, depois de anos, desreconheceu repercussão geral, sem explicar o porquê. Né? O professor Barroso estava dando aula na UERJ na época, num dia depois desse dia da decisão, e chegou frustrado contra isso. De novo, não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter, isso aí não me importa, isso é análise do processo. Eu estou questionando o sistema e a utilização de um instituto fundamental que seria afetar aquilo de uma decisão individual para o Supremo decidir. Esse é o ponto. Por que deixou? Porque aquilo não foi jurídico. Aquilo foi, eu vou fazer uma palavra forte, covardia. Porque o Supremo não quis decidir aquele assunto, porque sabe que é um assunto sensível, envolve um monte de questões. Voltando para o nosso caso, né, o 1389. Né, o 1389, e cada vez mais que a gente estuda o assunto, a gente vai entendendo um pouco da aberração do nosso modelo. Né? O João Renda talvez tenha muito mais propriedade para falar. O nosso modelo é um dos modelos, a gente tem uma falsa visão de proteção no direito do trabalho brasileiro, na minha modesta visão. Porque o modelo americano, por mais que tenha premissas libertárias, digamos, nem libertária, de liberdade econômica, libertário não seria isso, mas a Argentina talvez hoje seja libertário, mas é um outro debate. Não entende isso, entende que as relações de trabalho lato sensu
têm que ser julgadas. Todo mundo se respeita, todo mundo responde por aquilo. E no nosso caso, não. No nosso caso, a gente fica relativizando várias questões, né? Excluindo várias responsabilidades. Modelo de. A gente pode falar vários exemplos, tá? Vários exemplos sobre compensação de jornada de trabalho. É um absurdo, né? Mas o Brasil tem. Outros modelos não existem isso. No modelo americano não existe previsão de compensação. Wagner estava falando sobre o modelo português, eu vi um vídeo dele também, falando que até 100 horas, enfim, explicando, tentando entender um pouco sobre o modelo português, né? Do que paga adicional, não paga adicional, mas o nosso não. O nosso, eu brinco dizendo hoje que não faz sentido o empregador hoje ser processado. Se ele seguir a CLT hoje, da forma como ela está, vai pagar pouco. Você vai contratar intermitente, não vai pagar nada. Vai fazer regra de compensação banco de hora, não vai pagar hora extra. Vai fazendo, não faz sentido você ficar à margem. Mas por que fica à margem? Por conta do que precede aquilo, que é um ideal de literalmente relativização e formalização das relações, tá? E aí, voltando à sua reflexão, isso tudo como um enredo, tá? Para concluir, é que no final das contas, o tema 1389, né? Enfim, ele talvez o maior perigo dele, né? E ontem foi falado sobre isso, saiu no Instagram ontem falando sobre o desembargador do TRT2, falando que o ministro Gilmar era o maior inimigo. Não sei se vocês viram isso da Justiça do Trabalho. Falou literalmente, ipsis verbis, numa sessão. Corajoso, não sei se era o meu. Eu vou criticar aqui, não sei se, enfim, numa audiência eu faria. Mas é verdade, né? Porque o artigo 9º, ele é de uma competência, imagine o juiz civil, né? Que ele tem aquela discussão sobre as questões incidentais, que quem tem que decidir é o mesmo juiz, a questão ponte, né? Eu tenho que decidir o incidental para decidir o mérito final, porque não faz coisa julgada. O que nós fizemos foi quase uma repartição. E aí, mesmo que a gente aproveite tudo que vem acontecendo na Justiça do Trabalho, nós julgamos. Olha que loucura. A gente faz toda a instrução, o segundo grau julga e suspende. A gente manda, é declarado a pejotização como sendo de competência de justiça comum. Manda para lá. Ele diz que o contrato é nulo. Devolve para mim. Eu virei um órgão executor de uma decisão civil. Não faz sentido. Assim, é de um E, de novo, enfim, se eu fosse falar o que eu penso aqui agora, talvez fosse melhor falar numa mesa de bar, mas é um projeto maior, eu não tenho dúvida. Aí é uma hipótese que eu tenho. É um projeto maior de implosão das balizas regulatórias trabalhistas e da Justiça do Trabalho em especial. Mas é o que eu penso sobre o assunto, tá? Não estou dizendo que seja isso. Mas, para mim, o que a gente está fazendo como o custo político de acabar com o Justiça do Trabalho pelo Legislativo é muito grande, porque importa voto. Como é que eu faço isso sem importar em voto? Vindo por dentro. E aí a gente vai tirando competência atrás de competência, mandando para a Justiça Comum, sem pensar nas consequências que isso vai trazer para a sociedade. Pagamento de custo antecipado. Imagina um trabalhador pejotizado que sai sem R$1 no bolso, vai para uma justiça que não é acolhedora, e vocês militam na justiça comum, né? Que precisa pagar custas antes, que é um sacrifício você conseguir uma gratuidade. Não vai conseguir. Aí é o tal do guarda kafkiano, né? É aquele cara que fica na porta e impede que seja julgado. E diz para você, não, eu só estou aqui por você. Se você desistiu, eu não preciso mais existir. É o guarda kafkiano. Não sei se expliquei, não sei se sair pela tangente. Saiu pela tangente respondendo diretamente, né, Davi? O Kafka é muito legal, gente. Recomendo vocês a lerem, tá? O Kafka no livro Processo, tem 2 livros dele que são muito legais, que tratam sobre processos de uma forma geral. É literatura leve, Kafka é muito legal, mas fala sobre isso. Gente, é isso então. Professor Fabiano, mais uma vez, querido, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Você é sempre muito Prazer é meu. gentil e atendeu os pedidos. E, pessoal, compre o livro do professor Fabiano, coloquei lá no grupo agora, tá bom? O material que ele disponibilizou e mais o cupom de desconto para vocês adquirirem no site da editora Mizuno, as obras do professor Fabiano. E quem sabe, né, ele não se anime e faz um curso para a gente sobre as transformações no dia de trabalho, né, em razão das decisões do STF. Estamos dispostos, não estamos? Para fazer um curso dele? É isso. Tá Então certo. vamos embora. Vai ser um prazer. Então vamos embora. Gente, ó, um beijo grande, bom final de semana para todos. Até Beijo no sexta-feira que coração de vem. todos, tá? Fabiano, um Saúde e abraço a paz, todos gente. aí, querido. Valeu, Fica meu com Deus. querido. Tchau, Abraço tchau. a terras portuguesas.
Venha cá, tô te esperando, hein? Tá certo. Valeu, Tchau, gente. tchau, Beijo a gente. todos e todas. Tchau, tchau.